6 jogadores que ganharam a Premier League e a Libertadores, dobradinha, hein? Fala galera, vai começar mais um vídeo no nosso canal da PL Brasil. Hoje, 6 jogadores que ganharam a Premier League e a Libertadores, Júlio. Em ritmo de final de Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o bom time do River Plate. Vai ser um jogão, hein? Jogaço. Inclusive tem jogador do River Plate na lista, né, Vamos Julião? falar daqui a pouquinho, Mas o primeiro é Rodrigo Possebon. Lembra dele? Ele que ganhou uma Premier League 08-09 com o United e a Libertadores com o Santos em 2011, né, Julião? Um jogador meio sumido na época do United, não muito conhecido, né, Julião? Pois é. Mas participou sim da Premier League. Jogou bem pouco, né? Não era aquele jogador que marcou época ou marcou nossas memórias, porque quase não entrava em campo com o nosso Sir Alex Ferguson, né? E olha só que interessante, o Rodrigo Possebon jogou apenas 3 jogos na campanha da Premier League do United em 08-09 e os 3 foram saídos do banco de reservas. E só 52 minutinhos, gente. Mas no Santos ele ajudou mais, né, cara? No Santos ele jogou com o Neymar, né? Com o próprio Danilo, jogou também com Ganso, André e por aí vai. Vários jogadores, aqueles vários moleques, né? Da base do Santos fizeram história. Mas no United, mais ou menos, né, Julião? Ele que participou de 3 partidas da fase de grupos da Libertadores, Deportivo Táchira, Colo-Colo e Cerro Porteño. Participou, assim, foi relacionado para as oitavas e para as semifinais e não esteve presente na grande finalíssima, Júlio. Um jogador que participou mais da campanha da Libertadores e pouco da Premier League, né? Por ser brasileiro, na época da Premier League, o pessoal botou uma expectativa muito grande em cima dele, mas só que na Terra da Rainha não vingou. Não chamou muita atenção, mas pelo menos tem um currículo legal aí na carreira. Opa! Pra prestar pra jogar em algum time com esse currículo aí, ele entra, hein, Julião? Nosso segundo nome da lista é um argentino, Hernan Crespo, ele que ganhou a Premier League em 2005/06 com o Chelsea, do José Mourinho, e a Libertadores um pouco antes, em 1996, pelo River Plate. A gente falou que ia falar do River, ó. Tá aí. River Plate, que tá na final contra o Flamengo, e Hernan Crespo, um atacante icônico argentino, né? Fez muitos gols, inclusive na Libertadores foi o artilheiro daquela Libertadores de 96 com 10 gols e fez 2 gols na final contra o nosso querido América de Cali da Colômbia, Julião. Ou seja, foi bem demais na Libertadores, né? Na temporada específica do título da Premier League, ele mandou bem também. Foram 30 partidas, nem todas como titular, e marcou 10 gols. O Crespo, muita gente considera ele um flop, se a gente pegar a carreira dele toda no Chelsea. Mas pelo menos nesse título do Chelsea ele ajudou. Título de José Mourinho, né? Era um reserva de luxo, podemos dizer assim. O bicampeonato do Mourinho. Exatamente. O nosso terceiro jogador é Juan Sebastián Verón. Ele que ganhou a Libertadores e a Premier League. Premier League ele ganhou primeiro em 2002-2003 com Manchester United. Também jogou no Chelsea depois, né, Julião? E a Libertadores com o Estudiantes de La Plata em 2009 contra o nosso Cruzeiro do Brasil, né? Infelizmente não deu pro Cruzeiro dessa vez, né, Julião? E o Verón era capitão e faixa do time. Foi eleito o melhor jogador da competição, meteu o gol e aquela final contra o Cruzeiro, cara. Foi muito decisivo. A experiência contou demais, Contou demais, faixa de capitão, decisivo. Um cara frio em campo, né? Polêmico demais. E aquele cara que, vamos dizer assim, toca a orquestra, né, Julião? O maestro da orquestra. E na Premier League, Julião, como ele foi? Na Premier League ele jogou até que razoavelmente bem. Foram 21 partidas, 4 apenas vindo do banco. Então ele foi relacionado muitas vezes como titular e fez 2 golzinhos. Mas frisando que foi essa temporada. Estamos falando só das temporadas específicas. Nessa ele jogou, nas outras ele foi um flop também. E lembrando que Verón jogou mais na Premier League como volante mesmo, né? Ele era aquele primeiro volante em determinados momentos, mas não foi muito bem, foi emprestado para o Chelsea depois, também não chamou tanta atenção assim, mas no Estudiantes ele já era aquele terceiro homem do meio de campo, quase um armador, aí foi bem demais. Essa tendência, demais, né, da galera que começa a ficar um pouquinho mais velha, vai jogando um pouquinho mais pra frente, né? Exatamente, corre menos, mas faz a bola correr, né, Julião? É aquele velho ditado, e Verón depois virou executivo do Estudiantes e participou muito dessa gestão do clube. Vamos pro quarto nome da lista, Júlio? Quarto nome da lista, que é o Danilo, que estava há pouco tempo no City, hein, pessoal? Venceu a Libertadores com o Santos em 2011, junto com o Rodrigo Possebon, e depois
ganhou 2 Premier Leagues com o Manchester City em 17-18 e 18-19. Doblete, o double, né, Julião? Pois é, sob o comando do Pep Guardiola. Pepe. Lembrando que na Libertadores ele foi titular em todos os jogos do Santos. Todos os minutos. Não foi substituído. Ele não saiu em nenhum momento. Ele fez 3 gols em 3 partidas. Ele fez 3 gols em 3 partidas seguidas, né, na fase de grupos. Inclusive marcou o gol da vitória da final contra o Peñarol. Danilo, lateral direito, hein? Quem diria, hein? Foi uma das grandes peças daquela equipe do Santos, campeão da Libertadores. Jogou pra caramba e foi lá que ele despontou e foi pra Europa depois. Exatamente. Foi pro Porto, Real Madrid, Manchester City. Pô, bela carreira, hein, Julião? Sinal. Belos falamos aqui agora, até pensei, pô, bela carreira. E ele que também jogou na Premier League, né? Ele disputou 34 partidas, fez 4 gols, somando as 2 temporadas. Ele dos títulos, né? Dos títulos. Ele não era titular absoluto. Jogou muitas vezes até de lateral esquerdo, né? Mas era um cara que o Pepe falava que era muito necessário no time, porque ele fazia essas 2 laterais e fazia bem, porém faltou um pouquinho mais de, não vou falar de qualidade, às vezes é adaptação, né, Julião? Tem isso também. E foi transferido nessa última temporada. Foi naquela troca do João Cancelo com a Juventus, aí o Danilo foi, teve compensação financeira e, Cancelo veio. Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Só isso. Precisa de mais alguma coisa? Beleza. Tá de boa, né? Tá ótimo. Que currículo, falando de currículo, né, Julião? Vamos pro nosso penúltimo nome, capa? Pô, esse aí tem que respeitar, hein? Gilberto Silva, ele que venceu a Premier League pelo Arsenal em 2003/4 e como se não bastasse, também faturou a Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013. Mais um jogador que foi campeão da Libertadores, né? E da Premier League, é um cara que, um mineiro, né, como nós aqui, Julião, ele ganhou pelo Atlético em 2013, aquele título bizarro do Atlético, foi aos trancos e barrancos, com pênalti descido. Sofrido, né, a torcida fala, se não é sofrido não é galo, e ele disputou pela Premier League, vou falar primeiro da Premier League, antes da Libertadores, ele disputou 32 jogos invencíveis de Thierry Henry e fez 4 gols, fazia aquela dupla de volantes com nada mais, nada menos que Patrick Vieira, Julião. Nossa, que timaço, né? Nossa. E ele era apelidado como The Invisible Wall, porque ele era um volante de marcação, mas ele era muito classudo, cara. Ele chegava limpo pra roubar a bola e não precisava de violência pra isso. Ele sempre foi muito... Jogava de terno, assim, né? Aquele volante, ele não batia, não chegava extravagante, mas roubava a bola, tranquilo, saía jogando bem. E um belo apelido, por sinal, acho que exatamente corresponde às características dele. E na Libertadores jogou 7 jogos naquela campanha do Atlético, não fez nenhum gol, mas foi importantíssimo, né? Liderança, experiência, acho que ele foi um dos pilares daquele time também. Precisava, né? Um cara com uma rodagem bom ter aquela mescla, né? Jovens, né? Bernard. Deu muito certo e o Galão da Massa conquistou um título inédito. Galão da Massa. Vamos terminar agora, capa. Quem que é o nosso último nome? Carlitos Tevez. Só isso, Julião. Nosso querido Carlos Tevez, campeão da Libertadores com o Boca Juniors em 2003 e da Premier League com o United 7-8 e 8-9 e pela Manchester City em 11-12 do nosso querido Agüero, né? Quem se lembra dessa narração, Carlitos Tevez também estava nesse time. Jogou nos rivais de Manchester. E lembrando que no Boca Juniors ele foi eleito na Libertadores o melhor jogador do torneio, fez o primeiro gol da final de 3-1 contra o Santos e fala uma coisa, era muito diferente, tá? Jogou demais o Tevez, foi muito superior em relação aos adversários, o nível dele era outro, assim, era nível de Europa mesmo. Tanto que revelou um jogadoraço, né? Fez história na Juventus, fez história na Inglaterra, um cara que a gente tem que bater palma, né, Julião? Com certeza. Depois foi pro Corinthians, depois foi pro West Ham, depois pro time de Manchester, voltou pro Boca, né? Exatamente. Jogou na Juventus, foi finalista da Champions League com a Juventus, não ganhou, mas um cara que também tem uma história muito bonita no futebol, né? Sim, você falou um pouco das informações da Libertadores, vamos falar agora como que ele foi nas temporadas dos 3 títulos que ele conquistou da Premier League. No United ele foi muito bem, ele era titular junto com Rooney. Era aquele 4-4-2, Cristiano Ronaldo aberto de um lado, Giggs do outro muitas vezes, mas Scholes Carrick e nosso querido Tevez e Rooney, que ataque, hein? Que ataque, foi muito importante. Titular incontestável daquela equipe, brocou muito gol nos 2 títulos, mas no City, nessa temporada em específica do título de 11-12, ele não jogou muito, não teve muita chance, mas depois foi importante nas outras temporadas. Liderança também, né? Liderança, Juntando essas 3 temporadas de títulos, ele jogou 56 partidas e marcou 29 gols, uma média bem bacana, né? Quase meio gol por jogo, eu acho que é uma média considerável, muito boa. E um cara que
que era bom, né, Digão? Era bom de bola tinha demais. qualidade. Hoje perdeu a semifinal com o River Plate aí com o Boca Juniors, mas é um cara que tem uma história muito bonita no futebol, a gente tem que respeitar. Esse é o 6º nome da lista. Encerramos com chave de ouro, né? Ô louco, daquele jeito, Daquele né, Julião? jeito, é. Quem esqueceu de algum nome, coloquem nos comentários pro pessoal ler e ficar sabendo também, porque sempre tem alguma coisinha que escapa. A gente não sabe tudo, né, Julião? É bom de falar, também somos humanos. E vamos ver como que vai ficar essa final da Libertadores. Já aproveita e joga palpite aí. Eu sei que não tem nada a ver com o PL Brasil, mas como hoje o tema é Libertadores, por que não? Por que não, né? O Tevez jogou Libertadores, o Hernan Crespo jogou no River. Nunca se sabe. Tem a ver aí, né? Agora é Mengão versus River Plate. Quem leva melhor? Deixa aí. É isso aí, gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta, isso é muito importante pra gente ganhar visibilidade, crescer cada vez mais. E ative o sininho pra chegar a notificação. É muito importante também, hein? É isso aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!